Então sim, o treinamento de RML, ele é um treino que é para ser menos intenso propriamente dito, né? Se vocês já entenderam as variáveis de treino que eu postei aqui no canal, lembra de procurar lendo Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida. Você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, a gente reforça aqui agora. Mas antes, clica no gostei e se inscreve aqui no canal. Bom, pessoal, um treinamento de resistência muscular localizada, como é que eu faço para encaixar ele na minha periodização de treinamento e que vantagens eu vou ter em fazer isso? Ele consiste num treinamento onde a intensidade ela é menor. Por quê? Porque a gente levanta menos peso e, academicamente falando, quantidade de peso no exercício determina a intensidade, certo? Eu posso determinar a intensidade de formas diferentes. Olha, você treinou até a falha, então foi intenso. Mas quando eu falo de coisa literatura mesmo, né, da educação física, do treinamento, nós falamos de intensidade como a quantidade de sobrecarga que eu estou recebendo através do peso, certo? Mas não é porque eu vou diminuir a carga que vai virar um treinamento de RML. Né? Então, se eu faço um supino 4 de 10 com 50 quilos, eu vou colocar 25 vai virar RML. Não, na verdade, essa diminuição de carga, ela vai ser reflexo de uma outra atitude que você vai ter antes no seu treinamento, que é subir o número de repetições. Então não é que você abaixou a intensidade do seu treino, é que você subiu o volume. E quando você sobe o volume, automaticamente você reduz a intensidade. Fazendo isso, nós temos aí uma sobrecarga muscular alta também, ok? Com um estímulo diferente, visando resistência muscular localizada e não hipertrofia. Ah, Leandro, mas um treino com 20 repetições, ele não gera hipertrofia? Gera, até falei disso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. E você tem um aumento, mas menor do que poderia. E qual que é a vantagem de fazer isso numa periodização? Quando eu vou atender os meus alunos da consultoria, eu sempre penso muito em ludicidade. Né? O que é a ludicidade? É ser divertido, é ser legal treinar. Então um estímulo diferente, isso é bacana. A pessoa fala, nossa, nunca fiz 20 repetições e aquela coisa toda, e isso é legal. Esse é um ponto. É só por isso, Leandro? Lógico que não. Quando você aumenta o volume e diminui a intensidade, às vezes para a musculatura ela sente, vamos entender assim, ela sente igual, mas por um estímulo diferente. Esse estímulo diferente vai gerar melhores resultados. Não naquela semana, propriamente dito. Né? Fiz RML, cresci mais? Não. Mas você dá vamos usar essa palavra, confusão muscular, isso parece ser bom. E quando eu falo que parece ser bom, é porque a gente não tem assim, exatamente um estudo que, olha, tá vendo? Né? Mas na prática é isso que acontece. Né? O aluno está ali meio que patinando, você dá um estímulo diferente, volta com outro e aí responde bem. Então é interessante fazer isso. Se não fosse tudo, esse estímulo também vai reduzir sobrecargas articulares. Porque você presta atenção comigo o seguinte, eu vou fazer aqui um supino 4 de 10 e depois eu vou fazer um supino 4 de 20 repetições. Eu vou pegar menos carga, mas os dois eu vou até a falha. Então para o meu músculo vai ser agressor, cada um de uma maneira diferente, é verdade. Mas ainda assim os dois são estímulos agressores, certo? Vamos atender aqui a agressividade no bom sentido, lógico. Não tem uma agressividade que é gostosinha? Essa daqui com a musculatura. Essa foi desnecessária, né? Só para dar aquela animada no vídeo mesmo, para não perder piadas de cunho sexual ocultas. Mas você entende que eu reduzi muito a carga no treino de RML? E a minha articulação? A articulação ela é diferente. A articulação ela sofre muito quando tem carga alta. Por exemplo, uma pessoa que está com o joelho doendo, ela vai fazer uma cadeira extensora com 5 repetições e carga tudo que dá. Aí vai doer, não consegue. Aí a gente faz até a falha também, mas a gente coloca 20 repetições. Aí o joelho fala, beleza, aí eu aguento fazer as 20 até a falha. Você percebeu que os dois treinam até a falha? Mas um com 5 movimentos e uma carga altíssima, o joelho não aguenta. Com 20 ele já aguenta, mesmo os dois indo até a falha. Então essa semana também é legal para a gente ter um descanso mesmo, né, para a nossa articulação. Então também é bem-vindo para evitar lesões em longo prazo. Um outro benefício também que eu vejo bastante no treino de RML, principalmente eu que trabalho com consultoria online, é criar uma propriocepção. A propriocepção é como o indivíduo se percebe no ambiente dado um estímulo. Então, às vezes, eu peço para o aluno fazer 20 repetições e ele percebe que ele é mais forte do que ele imagina. E aí, numa próxima semana, ele levanta uma carga maior. Tá? E isso não é uma pessoa desavisada, nem nada. Às vezes a gente simplesmente está se subutilizando e não percebe. Isso é muito comum. Mesmo eu, com mais de 10 anos de treino, às vezes, Leandro, não parece que tem 10 anos de treino. Ué, quem pediu sua opinião? Ainda bem que só quem pode falar aqui sou eu. Né? Então parece sim que eu tenho 10 anos de treino.
me confronte, abre um canal e me confronte. Mas até mesmo eu, que faz muito tempo que eu treino, sou professor, às vezes a gente está se subutilizando e fala, nossa, eu aguentava um pouco mais. Então isso é legal também. Bom, para a gente encaixar isso no nosso treinamento, por que eu fiz toda essa introdução? Porque se você não entender isso, não tem como a gente prosseguir, tá? Então, como que eu faço com os meus alunos, tá, da consultoria? Mais ou menos falando, ok? Um microciclo dentro, mais ou menos, cada mesociclo. Vamos explicar devagarinho, eu sei, talvez esses termos você ainda não ouviu falar. E eu digo isso porque eu abro caixinha de perguntas no Instagram todo dia, e às vezes a pessoa pergunta de uma semana de treino, eu respondo microciclo, o cara fala, não entendi. É a mesma coisa, tá? Um microciclo de treinamento é mais ou menos 1 a 2 semanas de treinamento. Quando eu falo de um mesociclo, a gente está falando de mais ou menos 8 a 12 microciclos. Ou seja, mais ou menos falando, um mesociclo são os 3 meses, tá? Mais ou menos falando. E um microciclo vai ser mais ou menos 1 semana. Então, 1 semana a cada 2 a 3 meses você fazer um treinamento de RML na sua periodização é legal. De novo, eu já falei isso em outros vídeos, o que eu estou dando aqui para vocês? Responda nos comentários. Uma bússola. Então, norte, sul, leste, oeste, eu sei que é para o norte, sei que não é para o sul. Então, pode ser que tenha mais intervalo, menos intervalo? Sim, mas é algo próximo disso, é assertivo. Se você não tem nada, fica com essa informação e depois você vai problematizando mais, vai fazendo e você vai aprimorando isso. Então, 1 semana a cada mais ou menos 2, 3 meses, é legal você tirar um pouco o pé do excesso de carga e jogar mais repetições, fazer um estímulo mais metabólico, mais aeróbico, mais visando fibras do tipo 1, enzimas glicolíticas, ou fibras oxidativas, ou fibras vermelhas, como você queira chamar. Mas é legal a gente estimular um pouquinho diferente a musculatura de vez em quando, certo? Assim como também é importante a gente fazer treinamento de força máxima, tá? Visando hipertrofia? Exatamente. Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que vai explicar sobre o treinamento de força máxima e os benefícios, tá? Dá uma conferida.